Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Hoje eu estou presente com meu caríssimo amigo Vanderlei Teixeira. Vanderlei, tudo bem? Tudo bom? Vanderlei faz parte, junto comigo, do quadro Arquivos Nicole Kidman aqui do canal. E a gente vai tratar hoje sobre o trabalho mais recente de Nicole Kidman, que chegou ao acesso público, que é a minissérie Expats ou Expatriadas, que é uma produção e está atualmente disponível na plataforma da Amazon Prime Video. Este é o episódio de número 51 do Arquivos Nicole Kidman. E, bom, como vocês sabem, a gente adota um pequeno roteiro, assim, no sentido de tópicos a seguir nessa conversa. Esse é um trabalho que a gente teve acesso pela primeira e única vez muito recentemente. Embora a minissérie esteja disponível em algumas semanas, as vidas de Vanderlei e minha estavam um tanto tumultuadas para conseguir, enfim, maratonar imediatamente a minissérie, inclusive trazendo um comentário imediatamente ao fim dela, né? Como a gente teve o costume de fazer no passado. Mas, enfim, é uma série, uma minissérie, desculpa, que provavelmente ainda vai ter uma sobrevida aí, porque logo se inicia aí, né, essa temporada de prêmios televisivos. Não sei, assim, em relação ao potencial de expats nessa corrida, né, mas talvez role aí algumas indicações, né, em prêmios como o Emmy e Globo de de Ouro, SEG. exatamente, que aí começam a bombar mais um segundo semestre. É, na Amazon Prime Video aqui no Brasil, diz que Expats apresenta como sinopse, né, o seguinte texto: tendo como pano de fundo a complexidade dos moradores de Hong Kong, expatriadas, retrata um grupo multifacetado de mulheres depois de um único encontro, desencadeia uma cadeia de eventos é boa. É a Amazon que colocou isso. Desencadeia uma cadeia de Cadê? eventos que alteram vidas, deixando todos navegando no intricado equilíbrio entre culpa e responsabilidade. Bom, pegando assim umas coisas que eu lembro assim de bastidores, o Expats, como eu prefiro chamar, começou a produção em 2000, né, Vanderlei? É, Aí quando tava. Quando existiu ali, acho que uma brecha no final de 2000, se eu não estou enganado, é, a Nicole Kidman, que inclusive também é produtora da minissérie, é, se reuniu, né, com a Lulu Yang, a diretora de todos os 6 episódios que compõem a minissérie. Ela é muito conhecida pelo trabalho dela em A Despedida, The Farewell, que foi muito cultuado e premiado. Foi o filme que venceu o Independent Spirit Awards no ano em que ele foi Com a Fina lançado. ganhou o Globo de Ouro, né? Aquafina, exatamente, melhor atriz dramática, né? Não, acho que foi comédia. Comédia? Enfim, Foi- provavelmente foi comédia mesmo. E, e assim, eu lembro que nem tinha uma promessa ali, né, de ser um filme visto no Oscar, não rolou, né, uma única indicação sequer. Mas ficou esse filme bastante cultuado da A24, sobre ter uma compreensão aí da cultura asiática, né? E, imediatamente assim, né, a essa temporada de prêmios, a Nicole Kidman foi lá e propôs a Lulu Yang a adaptação, né, do livro homônimo, que ela também teve ali um dedo, né, no processo, embora o roteiro em si tenha sido realmente adaptado pela própria escritora do livro. E assim, né, 2020, aí começou a ser uma promessa de, vamos abrir algumas coisas, mas aí isso só piorou a situação, e aí a gente fechou aquele ano novamente é, bem isolado, né? As cenas elas só começaram a surgir de fato ali no fim do primeiro semestre de 2021, que foi inclusive um período que houve uma nova tentativa de retomar as filmagens, né?
E com isso também começaram a se espalhar boatos, até mesmo de que existia um conflito ali entre Nicole e a diretora, algo que para mim não passou de uma notícia fabricada. Mas o filme ele teve a minissérie teve essas questões em relação à pandemia. E tanto que a gente até ficou, acho que um ano e meio, assim, depois sem qualquer novidade sobre expats. E aí aparece a Nicole Kidman divulgando uma foto de encerramento, né, de wrap das filmagens, que acho que aconteceu no ano passado, se a minha Foi, memória não me falha. prolongou bastante, né, É, a, a filmagem de Expat. uhum. Enfim, por isso porque eu estou destacando muito esse processo, é porque eu acho que como foram 4 anos aí que se passaram, eu acho que isso contribuiu para que alimentasse nossas expectativas em relação a esse projeto, né? E assim, os últimos trabalhos da Nicole Kidman, que a gente comentou aqui, inclusive, acho que não causou assim tanto entusiasmo na gente, né? O Aquaman 2, o Operação Lioness. É uma série bacana, provavelmente vai ter uma segunda temporada, mas não é assim também, né? O apresentando o Ricardo também, né, que mudou É, de cantor. é. Talvez Ela o Homem do Norte tenha sido exato, é só o Homem do Norte, assim, acho que foi um projeto que talvez tenha realmente se sobressaído durante esse tempo que a gente está comentando, né, sobre projetos mais contemporâneos. Nine Perfect Strangers também, pode esquecer. Teve Roar, né, o É, Nine Perfect Strangers, não deu. assim, a maioria não foi nem em termos de repercussão, assim, de tipo, levar, não foi nem um período mais crítico da carreira dela, né? Porque algumas receberam elogios, né? E Uhum. são bem avaliadas em agregadores de crítica e É, tal. Se é que a gente pode considerar também esse parâmetro, mas assim, é, não são, não chega nem perto de talvez momentos piores da carreira dela, que foi depois do Oscar, né? exatamente. Mas assim, não animou muito, né, a gente, algumas dessas produções, né? A gente É, percebeu o mérito em algumas delas, mas assim, foram trabalhos que mobilizaram a gente de alguma forma, né? exatamente. E acredito que, assim como eu, você deve ter depositado muitas expectativas em relação a esse projeto, mas em uma rápida troca de mensagens, né? Porque acho que a sua maratona foi um pouco mais, concluiu um pouco mais, um pouco depois da minha, né? Deu para perceber que a gente não, não teve apresentou também um grande entusiasmo aqui, né, com o resultado Eu final, ainda, eu ainda revi os 3 episódios, porque eu tinha visto os 3 primeiros episódios logo lá quando atrás, né? saiu, assim. Uhum, E aí eu tinha parado. E para depois, agora quando a gente decidiu gravar o vídeo, enfim, quando eu não queria voltar assistir a partir de onde eu parei, sabe? Eu queria voltar mesmo pra ver direitinho, assim, porque tem coisas que a gente pegar o quarto episódio e não vai lembrar de coisas do primeiro. Então, eu é, prefiro fazer essa revisão, né? uhum, Tem essa coisa de eu ter revisto também. uhum, E daí eu queria entender o porquê de uma certa dificuldade que eu tive de seguir a série, assim, algum incômodo que existia na série que eu não sabia dizer especificamente o que, assim, também foi bom essa é, revisão. uhum. É, é, o tema, o próprio título, né? Eu posso estar equivocado, talvez, em algo que eu vá definir sobre o que é uma expatriada, mas ela trata, né, sobre essas pessoas que de um determinado país que passam a viver em outro por conta de uma questão profissional, né? Elas se movem para um outro lugar, uma outra cultura totalmente diferente por questões profissionais. E geralmente, no caso dessas mulheres, essa decisão se dá por conta da profissão dos maridos, né? E aí, eu acho que somente por isso, né, imaginei que seria uma história que daria um panorama sociocultural muito curioso, assim, sobre Hong Kong, né? Hong Kong geralmente é uma
É um ambiente que, assim, em relação ao cinema, eu tenho mais memória no caso de filmes de ação que eram produzidos lá, né, de artes marciais. Acho que eu nunca vi necessariamente um filme dramático ambientado, né, em Hong Kong. Mas assim, novamente uma história que traz essa promessa, mas ela apresenta para mim como um erro fatal o destaque que se dá para personagens privilegiadas, né? Que acabam estabelecendo uma redoma que a blindam assim de choques culturais, né? Isso me incomoda demais, assim, na minissérie, ao ponto de realmente eu sentir que ela descaracteriza demais, assim, o ambiente que ela tem o interesse de retratar. Não sou um grande conhecedor de Hong Kong, também não pesquisei muito ali sobre, né? Acho que o que mais tinha constado após a minissérie era para ver essa questão do idioma, né? E eu fiquei Sim. surpreso ao saber que o inglês é uma língua oficial também, né? O cantonês e o inglês. Só que o inglês ele não muito utilizado. Acho que ele é mais aplicado ali naquela área da cidade em que orbita o mundo dos negócios, né? Empresários de diferentes organizações estabelecem reuniões lá. Eu acho que Sim. isso implica, né, numa fluência do idioma, mas é incrível, assim como eu acho que uns 3% da série é toda falada em inglês, né? Eu também senti essa questão que você falou das personagens privilegiadas, né? Uhum, Eu até sinto que existe um esforço da Lu Wang em trazer algumas coisas, por exemplo, tem algumas questões, tanto da Margaret, quanto que é a personagem da Nicole Kidman, quanto da Hillary, da Sarah Blue, né? uhum, E, por exemplo, aquela cena da Margaret no mercado, ela pedindo alguma coisa, não me lembro o que era, e assumindo o rapaz como um atendente do mercado, quando ele, na verdade, era um cliente como ela, sim. ou então a Sarah Blue Uhum, tratar de maneira meio ríspida a pessoa que estava atendendo ela no bar. é, Eu sinto esses momentos me fazem vislumbrar coisas interessantes que a série podia abordar e que eu tinha, em determinado momento, eu tinha a expectativa disso escalar para alguma coisa ou mostrar alguma coisa pra gente, mas eu não consigo ver isso acontecer de fato, assim, sabe? exato. Ela ser mais incisiva com isso. É, não sei, eu tenho uma dificuldade que eu tive muito grande com a série foi de. Porque é um tema que a própria Lulu Wang tratou no Farewell, né? Dessa coisa da pessoa da personagem que tem uma dificuldade de definir uma identidade para si quando ela está nesse contexto globalizado, pós-globalizado, sei lá, É, definir assim. A personagem da Aquafina era aquela descendente de coreano que estava nos Estados Unidos e que é, vai viajar, né? E que é uma situação muito parecida com a menina Mercy, né? é, Que ao mesmo tempo também é uma situação muito próxima da Sarah Blue, que é aquela indiana, descendente de indiano ou indiana que morou muito é. tempo nos Estados Unidos. Uhum, Ela se reconhece, tem essa coisa meio conflituosa dela com a cultura e é, ela vai morar em Hong Kong, sabe? E que é um tema que me parece recorrente, que a Luan quer fazer como recorrente na filmografia dela, que está presente aqui, mas ao mesmo tempo também é uma série que tem uma preocupação muito forte com essa coisa privada, esses dramas privados, uma coisa quase meio melodrama, é, que a série assume do filho da Nicole, que é dado como perdido, e desse conflito dela com a Mercy, que a Mercy perdeu o filho da Nicole Kidman, e que tem a personagem Sarayu, que a Mercy ela tem um caso com o marido dela, é, essas coisas privadas, assim, eu sinto a dificuldade do Expatriadas de trazer um elo entre essas questões, assim, entre esses dramas, entre esses dramas privados dessas personagens e essa questão social, sabe,
histórica, global, sei lá, que loucura que a gente está vivendo, e que ela também parece querer tratar isso. Eu não sinto que a série faça uma liga disso. Assim. Eu fiquei muito. A inquietação que eu tive muito com a série era muito disso, assim, de ficar acompanhando os episódios e eu ter alguma expectativa de que esse elo fosse ser estabelecido de forma mais, mais complexa, ou que me fosse abrir os olhos para Uhum. olhar essas questões de uma forma original que eu nunca tinha pensado antes, mas não, assim, a série meio que confirma algumas coisas que eu já tinha visto a respeito dessas questões, e que inclusive a própria Lulu Wang tratou de maneira, eu acho que muito mais eficiente no Farewell, assim. Não sei. Exatamente. E tem essa coisa de ser uma série, assim, que eu fico me questionando também se era material para ser uma série, né? Porque às Uhum. vezes eu sinto ela muito arrastada, eu sinto nas Expatriados essa pretensão de você se afastar dessa tradição de série de TV, sabe? Querer É, se aproximar de algo muito mais conceitual, assim. E para a experiência em si de uma série, assim, eu não sei se isso é tão agradável. Talvez se ela fizesse um filme, fosse mais bem resolvido. Não sei. é. É, Se não é tivesse. uma minissérie que infelizmente assim me passa muito um sentimento de novelão, mas um novelão assim não muito bom assim, ao É, ponto de me rememorar assim aquelas subtramas de Manuel Carlos, de é, patrões pulando a cerca com a empregada e sabe? não deu muita liga assim comigo, não. Assim. E a personagem da Nicole, eu sinto um pouco meio de. Eu acho que a Nicole tá bem Uhum. como a Margaret, assim. Apesar de eu achar que é meio que uma reiteração de um lugar que eu já tinha visto a Nicole estar, assim. Exato, em Ela me reencontrando a lembrou felicidade. Reencontrar a Felicidade. Eu também Eu tive isso. sinto, tipo assim, parece que é você relembrar aquilo ali, né? Exato. E eu sinto que as outras duas personagens elas são muito mais interessantes. É, Tanto a Hillary, assim, acho que aquele episódio que ela volta para os Estados Unidos, eu acho uma personagem muito interessante. A Sarah Blue, é, eu acho que a Sarah Blue a garota que faz a Mercy foram as atuações que mais me impressionaram no filme, assim, do que a própria Nicole. Acho que, inclusive, são personagens mais ricas nessa questão do conflito cultural da Nicole. Eu tenho um vestígio ou outro ali, uma pista ou outra que aquela Luan dá, mas eu não sinto que ela vá muito. Ela é muito incisiva no tratamento dessas questões. Assim, é, eu super questionava a maneira como ela trata a moça que trabalha com ela, aquela coisa da empregada que é da família, eu vi que não é, assim, sabe? E, exatamente. a relação dela com a própria cidade, com o próprio Hong Kong, assim, e tem essas pistas como essa cena do mercado, mas é isso, eu não sinto que a Luang é muito, com relação à personagem da Nicole, ela parece preferir abordar essa questão do filho e da angústia que ela tem por essa coisa que, nossa, deve ser, acho que talvez seja uma situação mais angustiante do que uma morte, assim, né? Você É, ter o exato. seu filho desaparecido e, sabe, você viver naquela incessante busca atrás daquela criança e é pior do que eu acho que é pior do que o luto da morte. Exato. Mas fica na coisa do drama familiar. Assim, não vejo saltar muito para essa questão cultural que parece borbulhar, mas Uhum. ela prefere não tocar, não sei. Eu achei É. um pouco estranho. Né? Eu acho uma pena, assim, porque tirando a própria Nicole Kidman, a gente não tem aqui um casting reconhecível, assim, sabe, do grande público. Eu acho que a segunda e última pessoa do elenco realmente, assim, que as pessoas possam lembrar, talvez seja o Jack Houston, que faz o marido da Marido Rio, Hillary e que tem um caso com a Mercy. Mas ainda assim, não é assim um ator assim que todo mundo vai saber quem é. sim. Achei legal assim essa escalação assim de um elenco multicultural assim de faces não muito reconhecíveis e que apresentam um grande potencial. Mas é isso, acho que acaba ao invés de aproveitar todo o potencial dessas atrizes e dessa premissa ao qual elas estão inseridas
Ficou muito uma coisa de novelão mesmo. Eu acho que eu não me recordo agora se é no primeiro ou no segundo episódio. Me irritou profundamente, assim, inclusive as artimanhas que realmente são muito de novelão, assim, de você alternar arcos dramáticos e assim das maneiras mais implausíveis possíveis, como o da Hillary com a mãe dela presa no elevador o episódio inteiro. Aí o episódio inteiro da Mercy com o personagem Jack Houston no Aquelas banheiro do o último apartamento. episódio, o último episódio que a Lulu faz aquela coisa meio ela fica meio que trabalhando aquele jogo delas, uma falando pra outra, só que É, você. Uma coisa que, por exemplo, uma coisa que a personagem da Nicole tava falando pra Mercy poderia ser dita também da personagem da Nicole pra Hillary, ou a Hillary, é, uma coisa que a Hillary falasse pra Mercy poderia também ser dita. Eu achei aquilo tão, sei lá, acho tão truqueiro, assim, é, tão. Então, assim, no final das contas ficou uma coisa gratuita, assim, na expectativa de ser uma grande. De a partir daquilo ali ela fazer uma grande sacada, só que não, assim, foi uma coisa mais. Sei exato. lá, tem essas coisas. Né? Você define muito bem, o truqueiro. Truqueiro, assim, sabe? É, Parece que você quer fazer uma grande. Nossa, que brilhante, sabe? é, Essa. Que original, essa é, maneira de contar a história, mas é, no fundo não traz nada, assim, não é, acrescenta nada. é, O que ela quer dizer com aquilo, com aquele jogo? É que todos estão ali no mesmo lugar, mas isso é uma coisa que a gente meio que intuía por outros episódios, assim, então não precisava daquilo, sabe? é, Então tem essas coisinhas que. E assim, me surpreende, assim, porque eu sou um grande fã do Farewell, acho um filme super delicado, super sensível. A direção dela é super. Não me parece aquela diretora que quer mostrar que é uma grande autora, que tem essa coisa meio pretensiosa. Não, ela é é, super sensível naquele filme, assim. É que me surpreendeu muito esses tiques, essas coisinhas que confesso que me incomodaram um pouquinho. é. Né? Ela tentou fazer um grande mousse, mas não deu certo. E tem aquele episódio, o penúltimo episódio também, né? Que a gente tratou aqui das mulheres ricas. Vamos agora ver É, a perspectiva da empregada da personagem da Nicole do Kidman. proletariado. E, tipo, também não faz muita diferença. Assim, dá a entender que a partir daquilo ali, nossa, a gente vai descobrir uma coisa assim, É, nossa, que a gente não exato. imaginava sobre aquelas personagens. Mas não, assim, era exatamente aquilo que a gente estava vendo ali, né? Que E aquela assim, é um episódio assim que ele causa muito uma sensação de, nossa, agora realmente muitas coisas aqui vão fazer sentido. Ela tá mudando, totalmente, a invertendo totalmente a perspectiva. perspectiva. E a mulher, ela faz um episódio que tem duração de um longa-metragem, sem brincadeiras. O Uma hora e episódio 40 tem minutos. 1 hora e 40 minutos. É É, demais, assim, sabe? pra depois E, no último voltar a ser o que era, assim. Que é a e aí história. ela, aquelas pessoas, assim, que ficaram invisibilizadas, 4 episódios da minissérie, voltam a essa posição na última. E aí tem até a questão, né, da empregada da Nicole Kidman, né? Na verdade, não é empregada, acho que. Não, não é matriarca também, é governanta, enfim. É, Não sei, acho que próxima à governanta, né, da família da Nicole. E ela tem, assim, né, um grande dilema, assim, nesse episódio, né? Que é sobre, eu vou voltar à família que eu concebi ou à família que as situações me fizeram fazer parte, né? E isso se resolve no último episódio de maneira tão simplista, sem ser nenhum tipo de peso da parte dessa personagem. E acho que também, e falando de tronqueiro também, acho que algo que já me incomodou de imediato na série é como ela também trapaceia muito a gente ali entre primeiro e segundo episódios. Porque assim, você inicia o primeiro episódio assim, meio no escuro, porque não é verbalizado, né, explicitado exatamente o que está acontecendo, mas você deduz que a personagem da Nicole Kidman perdeu um dos filhos ali de uma maneira muito trágica, assim, morreu mesmo, assim, sabe? E aí o segundo episódio, ele é basicamente um flashback que mostra que, na verdade, o filho dela foi raptado
E aí, depois desse episódio, ele começa a fazer com que aquelas personagens tratem as coisas às claras, assim, sabe? Eu achei um recurso assim muito trapaceiro também, assim, bastante ofensivo, assim, até o ponto de não fazer levar aquela história a sério, sabe? Sim, eu entendo perfeitamente. Também eu sinto da mesma forma. É. Não sei, foi meio decepcionante pra mim, assim. Uhum. E eu ainda fiquei assim, foi isso, assim, eu assisti esses três primeiros episódios logo quando ficaram saindo, né? Eu acho que dois por semana. Aham. E eu vi, assim, eu vejo qualidades ali. Eu acho que a gente tem boas atuações, assim, mas tinha uma coisa na série que falava assim, meu Deus, onde é que ela tá querendo chegar? Pra onde a gente É. vai? Tá, assim, me parece uma coisa muito da assinatura da Luan, que tá fazendo esses temas, mas assim, você vai dando crédito até, porque é uma série, então são vários episódios. Vai que nos últimos episódios ela traga alguma coisa, mas assim, eu É. não vi esclarecer nada sobre e são assim, são pontos que eu acho super válidos, super interessantes de serem explorados. Uma personagem como a Hillary, por exemplo. Uhum. Riquíssima aquela coisa de você ser indiano, você morar nos Estados Unidos, você sentir parte daquela cultura, mas ao mesmo tempo não se sentir, ter todo aquele conflito com o pai, né, pelo passado do pai com a mãe, e você vai morar em Hong Kong, sabe, casada com um americano, muda de nome. É uma personagem que eu acho riquíssima, assim. Mas eu não Sim. sinto que ela tenha explorado essa perspectiva da pessoa que não que sente uma dificuldade de definir sua própria identidade, que tem extrapolado essa discussão, a discussão desse tema para além de algo que a gente já tenha visto no Farewell. E tinha material para isso, eu acho. Tinha. O que mais me decepciona é muito isso, né? É. Tinha tudo assim pra ser uma personagem assim meio aquela da sorry, a Gadashalu que faz a esposa do Ben Kingsley em Casa de Areia e Sim, Névoa, verdade, sabe? Tinha verdade. muito assim um potencial parecido assim. E é Ah, uma e a atriz última cena maravilhosa. dela Eu eu acho acho ela tão constrangedora. Você o lembra tapete. que ela tá com um O tapete? tapete. Ah, sério? Assim, acho que foi a despeço que eu mais fiquei frustrado. Assim, porque acho que a própria Nicole, a pessoa da Nicole tem o desfecho da Cindy, a Mercy tem um enlace assim, da história dela, mas a da Hillary, meu Deus. É, e assim, elas resolvem também impasses, assim, com a mesma tranquilidade que a gente passa a margarina no pão, né? Que assim, você tem a Super Hillary, sexualizado. ela foi corneada pelo marido e ela resolve esse impasse assim de uma maneira. E a Nicole Kidman também esse encontro se dá da maneira mais pacífica do Porque assim, mundo. uma das coisas que mais me incomodaram também, nesse ponto da resolução na questão da personagem da Nicole Kidman, essa relação dela com a Mercy, assim, tipo, nossa, é muito delicado, assim, eu não, aquele reencontro delas, assim, que não me convenceu, assim, que uma mulher passando por uma dor daquela, que é super compreensível, que ela tem uma dificuldade de reencontrar aquela mulher, ou de ter qualquer tipo, sabe, ceder aquilo ali, não sei, achei meio É. estranho. É exatamente o que você disse. A gente já viu a Nicole Kidman em um lugar muito parecido com esse, Muito. mas com Não material assim que se traduz de maneira muito mais adulta, assim, na minha perspectiva. Não me Mas, surpreende que ela tenha conseguido captar a dor daquela mulher, assim, porque a gente já viu o que ela é capaz de fazer com um material desse, assim. Então não exato. foi uma atuação que tem momentos muito bons, mas que assim, não me surpreendeu, assim, que ela ofereceu aqui. Assim, E diria, assim, talvez faria você no uhum. do E eu acho fandom, né? que um ponto também que eu acho muito interessante que a minissérie ela não se preocupa em explorar é que, assim, pela maneira como, eu não sei se é uma realidade de Hong Kong, mas a maneira como esse caso do desaparecimento se apresenta é como se fosse algo corriqueiro, né? O rapto de crianças em locais públicos.
E assim, a gente sabe, né, que do evento até o momento que a gente acompanha essa história, acho que já se passou ali talvez um ano, não sei. Sim, É, Então, provavelmente eles já gastaram ali todos os recursos em termos, não financeiros, eu digo todos os recursos disponíveis em termos de procurar as autoridades para fazer algo a respeito. Aí ela existe também essa coisa, a gente volta ou não para os Estados Unidos, porque voltar significa que a gente está abandonando de uma vez por todas o nosso filho, mas se a gente fica, o que que necessariamente ela está fazendo além das autoridades para que algum sinal seja encontrado. Ela acha que, sei lá, ficar naquele apartamento luxuoso dela é o suficiente, que o filho dela vai reaparecer assim, tudo mais, sabe? sim, E eu achei até eu achei até sei lá, um teor um tanto racista, assim, quando essa questão foi discutida, que aí o marido dele fala, né, se fosse um filho que tivesse as suas características de americana, provavelmente ele seria facilmente identificado, mas como ele é um filho que tem as minhas características. Aí, assim, ao invés desse diálogo é, sinalizar mais, assim, algum comentário ou alguma crítica em relação a um certo descaso das autoridades com crimes como esse, acho que, na verdade, sei lá, acaba até tendo um forçando efeito muito. muito diferente no sentido de inferiorizar aquele povo, sabe? Então. Sim. Mas enfim, como você disse, eu acho que assim tem uns lampejos assim de boas É, ideias, sabe? Eu acho que no fim do segundo episódio que eu gosto muito como ele acaba, por exemplo, quando a Nicole Kidman ela tá lá, né, naquele lugar onde o filho desapareceu, sim, e aí você tem a passagem das próximas horas, sim, mostrando o ambiente totalmente deserto e depois totalmente povoado. sim. Volta na rotina do dia seguinte, né? No É, dia seguinte. tem alguns lampejos, algumas boas ideias visuais, assim, mas dramatúrgicas, assim, eu acho muito ruins, assim. Essa quebra da expectativa, ai, não, não foi uma morte, foi um desaparecimento. Ai, vamos prender essas três mulheres simultaneamente em uma situação para elas discutirem a relação. Sim. Hum, Não, realmente não me convence. Eu acho uma pena, realmente, assim. Não sei, em certo ponto eu me lembro a situação do Big Little Lies também, aquele grupo de mulheres presas numa situação, assim, não necessariamente, a princípio, não necessariamente elas gostam uma da outra, assim. Não sei, assim, Spateiros foi uma experiência bem esquisita uma experiência bem esquisita com série, assim, não sei. Dela não funcionou comigo, não. Exatamente. Eu acho E, que nessa coisa assim do mistério e de como aquelas mulheres se conectam, eu acho que o Big Little Lies é muito bem feito, assim, né? inclusive, como elas conciliam diferenças, né? É, Por exemplo, a personagem da Reese com a personagem da Laura Dern. é, A gente tem uma. Que é muito mais orgânico a maneira como elas ajustam alguns pontos, né? Muito mais do que, sei lá, a Margaret aqui com a Mercy. Tem uma coisa de roteiro ali que eu acho que talvez seja o ponto mais complicado da série, né? uhum. Bom, Vanderlei, eu acho que E não para acho. não pode prosseguir, que eu já ia para outro. Não sei, assim, não sei, eu ia perguntar pra você se você acha que tem expectativas de Amy, assim, porque antes de ver, eu até, pela repercussão, foi bem Hum, positiva, né? Eu tinha vislumbrava alguma coisa, assim. Mas depois de assistir e também ver a repercussão do trabalho das pessoas, das atrizes que estão cotadas para a categoria, e ver também a repercussão disso em alguns sites que meio que fazem apostas de prêmios, uhum, eu não sei se vai ser um caso de ser uma série que receba indicações, não. Não é, sei. Especificamente
por causa da Nicole Kidman, eu não sei se ela vai ser. Porque tá uma concorrência muito forte esse ano, né? É, Acho que a Jodie Foster aí tá disputando, né, como uma favorita do True Detective. Aí tem a Kate Winslet, é. tem, tem a Juno Temple do Fargo, tem aquela atriz do Shogun, né? Shogun, aquela série do Star Plus. Ah, eu sou É, totalmente por fora de séries eu, inglês, eu, infelizmente. eu acho que, não sei se vai ser. A gente tem as atrizes do Field também, né? Eu tenho minhas dúvidas se a Nicole vai ter fôlego assim pro Amy. E eu tenho minhas dúvidas assim, também do quão o Amy gosta da Nicole Kidman, assim, porque eu vi Hum. algumas pessoas falando assim, mas não, a Nicole pode ser indicada porque o Amy gosta. Será que o Amy gosta mesmo da Nicole? Assim, porque desde Big Little Lies, a primeira temporada, que ela não é indicada, né? Uhum. Então, ela tem indicação pro Big Little Lies, da série pela atuação dela na primeira temporada, e do Hemingway Gellhorn, né? As Uhum. outras indicações de TV surgiram por SEG, Globo de Ouro, mas Emmy mesmo só foram essas. Assim. E num ano com a concorrência tão forte, eu tenho minhas dúvidas se ela consegue chegar assim, a uma vaguinha assim, né, nessa categoria. Assim. Principalmente sabendo da repercussão dos outros trabalhos, né? Uhum. Não sei. O seu questionamento ele meio que já passa para o próximo tópico, que é a repercussão dessa minissérie, mas no caso a curto prazo, né? Que ia iniciar as minhas impressões. Eu falei, eu assim, de fato, tô muito por fora, assim, desse circuito de televisão. Eu até, inclusive, quero muito ver essa minissérie com a Kate Winslet. Eu fiquei curioso por True Detective, mas eu não sei se vou conseguir acompanhar, então fica muito difícil opinar. Eu também não tô acompanhando no momento, assim, as apostas, né? Mas, assim, eu realmente também não tenho, assim, um sentimento de que ela vai se sobressair, assim, nas indicações. Eu não acho que talvez role para Nicole, mas também não sei se para as demais atrizes ou Ser para coadjuvante, né? algum aspecto técnico, não sei. Talvez para as atrizes possam conseguir alguma coisa com coadjuvante, né? Mas ainda assim, tipo, também é uma categoria muito disputada. Eu puxei aqui as atrizes que meio que estão. Ó, tem a Ana Sawai, do Shogun, né? Que é essa Uhum. série do Star Plus. Tem a Jodie Foster, que eu creio que possa ser uma favorita junto com a Ana. A Brie Larson e a Juno Temple, também de Uhum. trabalhos do ano passado, a Brie Larson no Lessons in Chemistry, e a Juno Temple em Fargo, Kate Winslet. A gente tem a Naomi Watts, a Sofia Vergara do Griselda do Netflix, também tem gente apostando Sim. nela. Então, o que eu acho é que a Julianne Moore do Mary George, o que eu acho às vezes um Uhum. problema do Expatriadas é se a gente for levar também em consideração o quão presente a Nicole tá nessa série, né? Porque em alguns momentos a Margaret aparece bem pouco, né? Ó. Se a gente for considerar esses outros trabalhos, assim, pelo que Uhum. eu sei, do que eu vejo as pessoas falando, eu também não assisti esses trabalhos, mas pelo que eu sei, essas atrizes têm muito mais presença, tempo de tela, estão interpretando personagens que esgarçam um pouquinho testam mais as habilidades dramáticas dela. Eu não sei até que ponto a interpretação de Colder em Expatriado surpreende o votante, né? Eu não sei É, se tem vários fatores assim que eu fico. Eu acho que é uma atriz que está na disputa, assim, mas é um ano super concorrido e eu acho que as outras atrizes estão muito. Eu vejo muito mais discussão a respeito desse trabalho. Não sei a como é que. Sarah Blow, eu acho que é uma que merecia, assim, tem as minhas questões com a Também personagem, acho. mas com o desenvolvimento da personagem, mas eu acho ela muito bem, assim, na É série. muito boa. É É, muito boa. Não conheci o trabalho da Sarah eu Yu. também não. Nem Nossa, não me lembro de ter. Ela manda muito bem na série. é, ela tem uma presença muito forte, uma beleza também, muito poderosa, assim, de certa forma, sabe? E eu acho que seria legal, assim, ver ela com algum reconhecimento. Mas eu acho que, no fim das contas, essa minissérie acaba sendo muito aqueles projetos
com pompa, sabe, da Amazon que acabam sendo esquecidos imediatamente, assim como The Romanoffs, que nossa, eu nem assisti ainda, né? Inclusive eu tava lembrando de ver pelo menos o episódio com a Isabelle Huppert, que me falaram que é uma minissérie que você não precisa necessariamente assistir na ordem dos episódios, porque são episódios, antologias, digamos É, assim, né? E assim, totalmente esquecida depois de lançada. É, o vai ser muito Nicolas grande, né? Refn, ele fez também, né, minissérie para Amazon Prime Video e morreram na praia, assim. Que assim também, não sei se é, mas também pode ser a impressão de quem tem muito pouco contato com série, tem mais contato com filme, assim. Mas eu vejo uma oferta muito grande. É, Cada semana é uma e, tipo, a repercussão parece que é meio sazonal, fica é, localizado num período específico, assim. São poucas que eu vejo borraram, ultrapassarem um pouco isso é uma coisa mais marcante para prosperidade, né? Enfim, ser um trabalho que fica para além da época que foi lançado. é, É muito complicado, eu acho. É mais complicado acho, do que as premiações de cinema, não sei. é. Essa semana mesmo a Netflix botou, né? Acho que, eu não sei se vai ser uma série, me parece que é uma Ah, sim, minissérie pois é. lá do Sim. comediante. Eu tô ouvindo um monte de gente só falando dela. Eu falei, nossa, e aí também existe essa coisa, né, do timing bom, né, para alguma coisa ser lançado que ela pega ali o público bem no calor do momento, e aí esse negócio eu ganho uma repercussão enquanto, sei lá, coisas como É Expats a acabam. Baby Rena. Alguma coisa assim, não me recordo. É, acho que é. Eu nem sei muito bem sobre o que se trata, me parece que é de uma É, mulher que tem uma obsessão por um comediante fracassado. E só sei que é isso, tá todo mundo falando maravilhas, tá todo mundo adorando. E, sei lá, de repente aparece, né, no M da vida. é, é isso, gente. Uhum, Não sei assim, se tem fôlego para isso. Eu vejo que tá tendo uma campanha, né? Não sei se a Amazon tem outra série concorrendo, assim, para fazer é, campanha. Talvez eu não tô vendo, das que eu citei, assim, não acho que nenhuma delas é da Amazon, né? Pode ser que tenha um investimento maior, né? E uma campanha mais isolada talvez tenha mais sucesso. uhum, Não é o caso, por exemplo, da Kate Winslet e da, e da Jodie Foster, que a HBO vai ter que fazer campanha para as duas. uhum, Né? E aí, tipo, vai ter que dividir a atenção para as duas. é, A Amazon, talvez, como talvez só tenha o expatriado, talvez seja tenha mais êxito, né? Em uhum. termos de campanha. Só ver como é que vai ser essa. Mas o True Detective ele não teve assim, algumas coisas que talvez comprometam, assim, me falaram que a conclusão é muito satisfatória. Não E sei. aí Eu teve vejo. também outras questões do criador da série. Eu sei que acho que rolou ali meio que um machismo, né? Mas Eu não sei. com Eu a sei que foi. galera, assim, eu vi mais comentários negativos do que positivos É? sobre a conclusão da história. Eu vi uma galera Não, super. eu vi alguns comentários sobre a conclusão, sim, assim, mas eu acho que é muito mais um caso de uma coisa dividida do Uhum, que um consenso. Não uhum, sei. Né? uhum, É, o Field, que eu tinha também uma perspectiva de que talvez fosse mais bem sucedido. Eu não sei como é que. Eu confesso que eu fiquei meio que por fora dos últimos episódios, como é que repercutiu. Assim. Tô vendo aqui que não tá. Tá mais mencionado do que a Nicole Kidman e Expatriados, mas não sei como é que a Naomi Watts também vai fazer. cara, é Eu não sei. engraçado, né? Eu lembro que no começo do ano eu falava, né, que eu não podia morrer até assistir Field e eu não vi nada até agora. Eu não sei se de fato ó, entrou na HBO ou Star Plus, você Não, sabe? não, Não, não entrou em nada aqui do Brasil? não, não. Que E não, palhaçada. do que eu sei, não tem notícia ainda de se alguém que vai assistir esse vídeo souber, mas do que eu sei, não tem notícia de quando chega, não. Também é uma que eu tô Nossa. esperando bastante, talvez eu mais esperando. Mas não tem notícia, não. Nossa, que bizarro. Eu lembro, né, que a primeira temporada foi lançada, né, no Brasil, assim, quase É, simultâneo aos é Estados porque eu acho que Unidos. também foi outro contexto. A primeira temporada lançada aqui no Brasil, TV a cabo também, né? Ah,
E eu não sei se o contexto de consumo mudou muito, né? Pra cá. Não sei como é a situação dos canais a cabo da FX. Não sei. A Mary George também, da Julianne Moore, também não foi lançado. Também é uma que eu queria ver também. Não É, por chegou isso ainda que eu não aqui. tô ouvindo ninguém falando a respeito, é porque não tá aqui no Brasil, que coisa. É. Absurdo. Bom, Wanderlei, mas acho que sobre expats a gente colocou bem os nossos pontos. A gente deseja boa sorte a Nicole Kidman, mas eu acho que não vem aí. E Vamos pensar a próxima série dela, né? A Perfect Couple da Netflix, né? Com a a, Dakota Fanning, né? Ou Ellie Fanning. a Susan Bier, né? A diretora. Ah, sim, sim, sim. Trabalhou com a Dan Duin pra ver se dá uma sorte maior, assim. Uhum. É. Mas assim, também a perspectiva da gente, da série. A gente tá Não. vendo que muita gente elogiou o Expatriado, tá com notas muito altas. Ah, é E, assim, eu não vi também mas muito entusiasmo, não, viu? Tanto que no IMDb tá 6,2 de avaliação média. do público, né? É. É uma série difícil de assistir, assim. É aquela coisa que a gente começou aqui, né? Eu tenho minhas dúvidas se era um projeto que deveria ter sido pensado como série, assim. Talvez um tratamento mais enxuto, mais objetivo em algumas coisas, fosse mais bem sucedido, né? Fosse um projeto mais bem sucedido. É muito arrastado também. Eu entendo perfeitamente que não tenha gostado muito da experiência, assim, que é uma série muito arrastada, se dá muito essa questão contemplativa em alguns momentos. Eu não sei até que ponto isso é benéfico para uma série, assim. Não sei. Né? Mas até tinha exprimido o meu desejo quando eu comentei sobre ela brevemente, de ver a Nicole Kidman mais em cinema. Porque eu não sei, meu, todas as minisséries dela eu tenho um problema tão sério assim em relação à dramaturgia da coisa, sabe? Como o roteiro se Então, desenvolve, como as situações dramáticas se impõem. Mas aí parece também muito ficou. esquemático, né? Uma coisa muito É, artificial em alguns momentos. é, Eu sinto também isso, assim, né? Nesses trabalhos. e assim, Achei até que antes. era um problema do David e Kelly, mas tem Antes a sentido. gente estava ocupando ali o David Kelly, né? Mas Mas a gente viu isso com o Lioness e agora com esse. exatamente. Aí eu não sei também se a TV, a TV americana é assim de um modo geral, mas assim, eu tô meio que sendo pego de surpresa porque eu só tô assistindo nesse formato que tem Nicole Kidman. Ou se, sei lá, é algo que seja um padrão também, porque talvez ela, como uma atriz que lê esses roteiros, acho que também se atrai, não sei. Acho que É, mas tem o seu público, né? é. Eu acho que não sou ele, mas tudo bem, né? A gente tem visto que obras são bem populares, assim. Não sei Uhum. se rede social é parâmetro para alguma coisa, assim, mas assim, isso repercute bastante em rede social e também, tipo, a gente vê quando sai sempre os resultados do número de acesso, né? Ah, De quantidade de assinantes. Por exemplo, a Paramount Plus ano passado. é, E pra mim foi o caso mais evidente, porque o Paramount Plus é um serviço que ninguém assina, sabe? é. Tipo, os números que fez exibiu com o Lion, né? E Expats, eu lembro que quando lançou os dois primeiros episódios, também acho que foi meio que top um global, assim, da plataforma, né? Mas É, depois eu senti que perdeu muita força, assim. Bom, Vanderlei, mas é isso então. A gente encerra por aqui esse episódio de número 51 a respeito de Nicole Kidman. Convido a vocês a seguirem Vanderlei Teixeira por meio do Chovendo Sapos em redes sociais, site e canal no YouTube. Links todos relacionados na descrição do vídeo. E se inscrevam também no Cine Resenhas para mais arquivos Nicole Kidman. E não vou prometer outros conteúdos, porque eu estou prometendo desde o ano passado e a vida não deixa eu fazer mais nada. é Mas alguma difícil. coisa eu vou eventualmente alimentar o canal.
Bom, é isso. Muito obrigado, Vanderlei, pela presença. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.